E o texto está em Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7, diz assim a palavra do Senhor. Irmão, se eu passar um pouquinho hoje do tempo, me perdoe, tá? Mas eu vou tentar cumprir o nosso tempo hoje. Apocalipse capítulo 14, verso de 1 a 7, diz assim: Depois olhei, e diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som vindo do céu, diga comigo, ouvi um som, como o rugido de muitas águas, como um forte trovão. O som que ouvi era como de arpistas tocando suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, são puros. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira em suas bocas, e são inculpáveis. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: Temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Aleluia. Feche seus olhos e curve sua cabeça só por um instante. Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. Essa palavra que é poder, essa palavra que é viva e essa palavra que nos vivifica. Que nessa noite a tua palavra possa trazer vida àqueles que entraram nessa noite aqui, Senhor Deus, fracos. Trazer força a estas pessoas. Mas também que essa palavra possa nos confrontar naquilo que nós estamos deixando de fazer como discípulos do Senhor. Pai. No nome de Jesus nós te oramos. Amém. O título dessa mensagem, eu sempre gosto de botar um título, é O Som do Céu. O Som do Céu. E como nós vimos nesse capítulo, nesse texto que nós lemos, fala de um som. Fala de algo que aconteceu no céu. Fala de um barulho. E muitas vezes na nossa vida, hoje, eu e você, nós estamos vivendo em meio a barulhos, em meio a zoadas, como se diz lá no Maranhão, em meio a confusão de vozes, em meio a muitas vozes, em meio a muitas coisas que têm chegado aos nossos ouvidos, nós temos ouvido. E muitas vezes essas coisas que chegam aos nossos ouvidos nos tiram, às vezes, do nosso foco, nos tiram, às vezes, do caminho, nos tiram, às vezes, daquilo que nós estamos determinados a fazer, porque estamos ouvindo muitas vozes, porque estamos ouvindo muitas coisas que muitas vezes não nos preenche, não nos leva pelo caminho do Senhor, ou não nos leva por aquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Mas, apesar das vozes, apesar do barulho, esse não é o maior problema, meu irmão, minha irmã, que um cristão tem, ou que uma igreja tem, ou que uma pessoa que está disposta a andar e a caminhar com o Senhor tem. O maior problema de uma pessoa não é se entreter com outras coisas, mas é não ter discernimento espiritual. É não saber exatamente o que está acontecendo em sua vida de forma espiritual. Por isso que às vezes quando nós estamos ouvindo muitas vozes e nós perdemos o nosso rumo espiritual, o Senhor nos leva para um lugar onde não tem voz, onde não tem barulho algum, chamado deserto.
E lá no deserto nós temos que ouvir a voz de Deus para dar volta, para dar direção ao nosso caminho, à nossa vida espiritual. Nesse texto que nós lemos aqui de Apocalipse, capítulo 14, nós vemos João, que foi levado aos céus, que se encontrava ali no céu, né? E quando ele se encontrava no céu em espírito, ele não vê apenas uma coisa, ele não vê apenas coisas no céu, mas ele também ouve. Apocalipse capítulo 14, verso 2, vai dizer exatamente isso. Ouvi um som vindo do céu, como o rugido de muitas águas e como um forte trovão. Isso nos faz refletir, meu irmão, minha irmã, que o céu não está em silêncio. Primeira coisa que eu quero nessa noite, que o Espírito Santo quer ministrar em nossos corações nessa noite é: o céu não está em silêncio. O céu fala, e fala muito alto. Às vezes, eu e você que não estamos ouvindo o que o céu está falando, ou o som que está vindo do céu. Mas o céu está falando todos os dias às nossas vidas, aos nossos corações. Então, o que o céu quer nos falar? Qual o som que está vindo do céu? A primeira coisa que eu gostaria de nós falarmos, de nós ouvirmos nessa noite é que este som que vem do céu, ele nasce, ele vem, ele está ali por causa de uma coisa que aconteceu. E essa coisa que aconteceu foi a vitória de Jesus. A vitória do Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, o verso 1 diz assim: diante de mim estava o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Essa é a visão que João tem. A visão do Cordeiro, que é Jesus, em pé em cima do monte Sião. Quando eu estava nessa tardezinha, no início da tarde, quando eu estava orando ao Senhor, irmãos, sobre esta palavra, uma das coisas que eu orei ao Senhor é que o Senhor me desse sabedoria para que eu pudesse compartilhar essa palavra com os irmãos de uma forma que não desrespeitasse a visão ou o entendimento que um irmão ou uma irmã tem aqui, que seja diferente do que eu vou falar aqui, porque nós vamos entrar num terreno um pouquinho complicado, que é a escatologia, são as últimas coisas, porque esse texto fala das últimas coisas, e algum irmão ou irmã aqui pode ter um entendimento diferente do pastor, e não tem problema nenhum nisso, irmão. Não tem problema nenhum nisso. Se nós estamos caminhando com o Senhor, se nós estamos aqui servindo a Deus, se nós não estamos falando nenhuma heresia, se nós não estamos aqui de forma alguma tratando coisas que não sejam fundamentais à fé cristã, que são secundárias, vamos dizer assim, nós podemos caminhar juntos até a glória do Senhor. Se o irmão que está aqui crê em algo diferente do pastor com relação a isso, não tem problema. A gente pode sentar, tomar um café, eu amo tomar café, e conversar. Mas, se não for fundamentos da fé cristã, Jesus é quem salva, e somente Jesus é quem salva. Nós podemos conversar, nós podemos trazer as palavras, a ministração nessa noite, e se você não concorda, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você continue servindo a Deus na sua visão. Mas o entendimento que eu tenho nesse texto é um entendimento talvez um pouco diferente do tradicional, do que a gente vê por aí, porque é uma interpretação um pouco mais simbólica e espiritual das coisas. Quando eu me achego ao texto do livro de Apocalipse, eu não tenho como me achegar a esse texto de forma literal. Eu não tenho como me achegar ao texto e ver tudo de forma
totalmente literal, como está escrito no texto, os números representando exatamente aquilo que os números quer dizer, as figuras que tem de dragão, de serpente, representando um dragão mesmo, com 10 cabeças, 12 chifres, que vai aparecer na terra, vai ser desse jeito mesmo. Eu não consigo chegar ao texto dessa forma, eu chego ao texto de uma forma simbólica, eu chego ao texto de uma forma figurada, para tirar o ensinamento espiritual que o texto quer nos trazer, para que nós possamos aplicar esse ensinamento hoje em nossas vidas práticas. E quando eu leio esse texto dos 144 mil, eu vejo que Jesus está assentado sobre o Monte Sião. Apesar de algumas interpretações literalmente dizer que Jesus vai estar em pé, pisando no Monte Sião, lá em Jerusalém, nesse momento, eu quero trazer para vocês nessa noite que essa interpretação é uma interpretação simbólica de Jesus nos céus, governando sobre a terra. Por quê? Porque o Monte Sião nos traz exatamente esta simbologia de governo e autoridade que Jesus tem. Eu creio em um reino de Deus que é estabelecido nessa terra já, agora. Eu creio em algo que já começou quando Jesus veio a primeira vez nessa terra, implantou o seu reino, prendeu Satanás, e a partir daí a igreja avança na proclamação do evangelho. E nós podemos conquistar. Por quê? Porque Jesus já iniciou o seu reino. Porque ele já governa. Ele está nos céus sentados. E Efésios capítulo 1, verso 20 e 21 vai dizer exatamente isso. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. A visão que João tem em Apocalipse 14 é de um Jesus que reina e governa nesta terra já, agora. E se Jesus reina e governa nesta terra, tudo que acontece em nossas vidas é decorrente disso. Esse som que João ouve vindo do céu é um som decorrente dessa visão que ele tem de Jesus governando, de Jesus tendo autoridade sobre a terra. A Bíblia diz que é um som de muitas águas. Isso nos traz o entendimento de autoridade. E diz que é uma voz de trovão, mostrando a majestade, a glória de Jesus e desse som. E fala também de um som de harpas sendo tocado por harpistas, que também nos revela um som de adoração. Então essa é a primeira coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, que eu queria que nós entendêssemos nessa noite. Essa visão de João, que ele tem dos céus em Apocalipse 14, é uma visão de Jesus já reinando, de Jesus já governando sobre a terra, desde da primeira vinda, do primeiro momento em que ele esteve nessa terra. Amém? E que o som que nós ouvimos decorre disso, decorre dessa visão. E a segunda coisa que eu gostaria de expor aqui dentro dessa mensagem é que este som do céu é um cântico, é algo que somente um grupo de pessoas pode entender. Apocalipse 14, verso 13. Coloque na tela, por favor. Eu falei igual da Atena agora, né? Coloque na tela. Era para rir, irmãos. Para quebrar um pouquinho. Apocalipse 14, verso 13 diz assim: E eles cantavam um cântico novo diante do trono das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados ou redimidos, como está no texto ali, da terra. Existe um cântico que é cantado nos céus, que apenas um grupo de pessoas pode entender esse cântico.
Que grupo de pessoas é esse, meu irmão, minha irmã? E que canção é essa que é cantada nos céus? João descreve quem é esse grupo de pessoas. Apocalipse, os versos 4 e 5 do 14, diz assim: Estes quem? Os 144 mil. São os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram virgens e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles foram comprados dentre os homens como primícias a Deus e ao Cordeiro. E o finalzinho do versículo 5 vai dizer: e eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Amém? Segunda coisa que, de novo, nesse terreno, nesse solo perigoso, não vou chamar perigoso, mas nesse solo que pode trazer divergências, chamado estudo das últimas coisas ou escatologia, é exatamente esses 144 mil que aparece em alguns textos bíblicos do livro de Apocalipse. Está em Apocalipse 7, está em Apocalipse 14, Apocalipse 7 fala dos mesmos 144 mil, mas dá um detalhe de que lá são 12 mil das 12 tribos de Israel. Aqui em Apocalipse 14 fala desses mesmos 144 mil, mas com outro detalhe. Agora o detalhe é que eles são redimidos pelo Cordeiro, eles são um grupo de pessoas que foram selados e comprados pelo Cordeiro, um grupo de pessoas que não se macularam com as mulheres, né, ou que não se contaminaram com as coisas deste mundo, que não se subverteram a este tempo secular. Então, esses 144 mil fala de um grupo de pessoas. Há linhas que vão dizer que estes 144 mil são particularmente judeus, por causa do texto de Apocalipse 7. Há outras linhas que vão dizer que estes 144 mil, eles não são somente judeus, mas que seriam os 144 mil que, no final dos tempos, quando aparecer a besta e o falso profeta, eles estariam na terra, né, e fariam a proclamação, ou estariam ali como os verdadeiros adoradores a Deus. Na nossa interpretação, para a nossa palavra hoje, para a nossa mensagem hoje, irmãos, o entendimento que eu tenho desse texto é algo que também está alinhado da mesma forma como nós entendemos o Apocalipse, de uma forma simbólica, de uma forma figurada para essas figuras de linguagem, para esses números também que fala aqui. Deus tem seus números, nós já falamos isso aqui. 12 é um número de governo de Deus. 12 também mostra um número de plenitude de Deus. E associado ao 1000, também vai trazer exatamente esse sentido de completude, esse sentido de ser pleno, de inteireza, de não faltar coisa alguma, de estar completo. Quando eu leio um texto desse e eu vejo que este grupo de pessoas, dentro de um contexto do Apocalipse, é um grupo de pessoas que foi selado pelo Espírito Santo. É um grupo de pessoas que foi comprado pelo poder de Deus. É um grupo de pessoas que se separou deste mundo para viver as coisas de Deus. É um grupo de pessoas que está com o seu coração, com a sua mente, com a sua vida dedicada exclusivamente ao Senhor. Eu não consigo entender esse texto se eu não olhar para a igreja. E estes 144 mil representam exatamente a inteireza, a plenitude, a forma completa da igreja, desde que ela foi fundada até a segunda volta de Cristo. Ela representa todo o grupo
de pessoas que creem em Jesus, e aqui eu incluo as pessoas, os homens e mulheres que creram em Deus no Antigo Testamento. Porque o texto bíblico vai dizer que eles também creram em Jesus. Eles também, de alguma forma, a graça os encontrou. Então esse texto fala de um grupo de pessoas que se separou ou que foi separado deste mundo para algo específico feito pelo Senhor. E este grupo, no meu entendimento, chama-se igreja. São as pessoas que foram compradas e seladas pelo Espírito Santo de Deus. E por que 144 mil, irmão Guilherme? Quer dizer que é só 144 mil que vai para o céu? Não. Porque é exatamente 144 mil representando 12, governo de Deus. E aí tem linhas que vão dizer que esses 12 é o antigo, o governo das 12 tribos, vezes 12, que seriam os 12 apóstolos, e aí une, né, tanto o governo de Deus no Antigo como o governo de Deus no Novo Testamento, e o 1000 para dar o sentido de plenitude. É uma interpretação. Mas o meu entendimento é de que isso representa todo o período da igreja. Isso representa um grupo de pessoas, queridos, que foi separado pelo Senhor. Para quê? Por que eu estou falando tudo isso? Já? Calma. Dá mais 10 minutos. Por que eu estou falando tudo isso, irmão? Você pode estar aí sentado, está dizendo, esse irmão aí está falando um monte de coisa que eu não estou entendendo nada. Está falando um monte de coisa aí o que isso tem a ver com minha vida? O que 144 mil tem a ver com minha vida? O que Cântico Novo tem a ver com minha vida? O que Jesus em pé do Monte Sião tem a ver com minha vida? E é aqui que eu quero que o Espírito Santo ministre em nossos corações, da mesma forma como ele ministrou no meu nessa manhã. Primeira coisa, meu querido e minha querida, esse texto fala de um governo, de um poder de Jesus sobre essa terra. Fala de que Jesus hoje já governa, já reina sobre este mundo. E ele faz isso com um braço forte. Ele faz isso através da sua palavra. Ele faz isso através do seu espírito. Ele faz isso através do seu ensino. Ele faz isso através de todas as coisas que ele deixou registradas na sua palavra. E ele faz isso com um propósito específico. Para que o seu povo, aquele povo que foi selado, aquele povo que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, possa juntamente com ele governar e reinar nessa terra. Você pode até crer em um milênio futuro, onde Jesus vai voltar aqui, vai pisar nessa terra, e ele vai colocar uns como os governadores, outros como prefeitos de não sei aonde, outros como... Amém, glória a Deus. Eu creio em um Jesus que já governa aqui e agora, e ele governa com a sua igreja. Ele governa com os seus 144 mil selados, que é você e sou eu. E se ele faz isso, é para que eu e você possamos viver essa vida com esse entendimento. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Jesus não nos chamou, Jesus não pagou um preço na cruz, Jesus não morreu naquela cruz, Jesus não entregou o seu Espírito Santo. Entenda, Jesus não deu o seu Santo Espírito para morar em nós, para que nós possamos viver esta vida apenas como pobrezinhos. E quando eu digo pobrezinho aqui, eu não estou falando de pobrezinho de bens materiais, não. Estou falando de pessoas que não têm uma vida espiritual. Se Jesus entregou o seu Espírito, é para que eu e você possamos viver esta vida com o Espírito do Senhor, para que eu e você possamos governar e reinar neste mundo através do Espírito do Senhor. A Bíblia diz que ele nos coloca como cabeça e não como cauda, meu irmão. Para quê? Para que este mundo aqui possa ser impactado por mim e por você. Pelas suas atitudes, por aquilo que você faz lá no seu trabalho, por aquilo que você faz lá na sua casa,
por aquilo que você faz com seus amigos, para que as pessoas possam ver em você o Jesus que reina e governa nesse mundo. Sabe por que Deus te coloca como cabeça lá no teu trabalho, meu irmão? Não é para você ganhar mais dinheiro, não. Não é para você ter uma vida melhor, não. Ele te coloca primeiramente para você influenciar o teu trabalho com a cultura do reino, com um cântico novo. Daqui a pouco a gente vai ver o que é esse cântico novo. Não tem mais como nós vivermos nesse mundo, não tem mais como nós vivermos essa vida como pobrezinhos espirituais, queridos. Eu e você temos o Espírito Santo de Deus. Eu e você temos o ser, o maior ser, não dá nem para comparar, mas eu e você temos o Deus eterno habitando dentro de nós. Um Deus que está com cetro de justiça governando esse mundo. Para quê? Para que eu e você possamos influenciar esse mundo. E como, irmão Guilherme? Como é que eu e você nós vamos influenciar esse mundo? Deixa eu te dar uma boa notícia. Uma das coisas que eu aprendi caminhando com o Senhor, irmão, foi cantar. Confesso a vocês, eu era totalmente desafinado, ainda sou. Quem está aqui comigo sabe. Eu melhorei um pouquinho. Mas eu não sabia cantar. E uma das coisas que eu aprendi servindo ao Senhor por necessidade foi a cantar. E Deus nos chama para cantar um cântico novo. E que cântico novo é esse, meu querido irmão, minha querida irmã? Salmo de número 24, verso 3 e 4 diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Salmo de número 33 vai dizer: cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos. Aos que são retos, cantem um bom louvor a Ele. Cantem um cântico novo, o versículo 3 vai dizer: cantem um cântico novo, toquem com habilidade ao aclamá-lo. O texto que nós lemos de Apocalipse, capítulo 4, vai dizer que eles cantavam, eles quem? Os 144 mil, que é quem? A igreja, eles cantavam um cântico novo diante do trono. E o texto vai dizer mais que ninguém podia aprender esse cântico a não ser os 144 mil que havia sido comprado da terra, que havia sido selado pelo Espírito Santo de Deus. Cântico novo que eu e você temos que aprender para cantar nesta terra, meu irmão. É um cântico de santidade. Todas as vezes que a Bíblia fala de cântico novo, ela associa a uma vida justa, a uma pessoa, a um indivíduo que se achega ao Senhor com vida justa, reta, que adora a Deus. Cantem um cântico novo, vocês que são retos de coração. Cantem um cântico novo, vocês que encontraram justiça de Deus. Quem poderá se achegar ao monte de Sião? Novamente um monte. Autoridade, poder, mas também adoração. A Bíblia diz: aquele quem tem um coração puro e as mãos limpas. Sabe qual é o cântico novo que o Senhor quer que nós saiamos por aí a cantar? O cântico da santidade. Sabe como eu e você vamos influenciar esse mundo, meu irmão? Não é fazendo PhD em teologia, não é sendo o bambambam dos congressos e seminários gospels. É sendo santo. É não se corrompendo com esta terra, é não se corrompendo quando
o teu chefe chega para você e diz assim, sabe aquele problema que a gente está tendo, a gente pode resolver dessa forma. E aí você diz, chefe, mas se eu fizer isso aqui, vai dar problema, pode ser corrupção, pode ser isso. Sabe aquele convite que alguém te faz quando você está na cabeça de alguma coisa e você diz, se eu fizer isso, eu vou contaminar a minha vida e a minha família. Sabe aquele convite que eu e você recebemos para pular a cerca? Para trair o nosso cônjuge? Para mentir? Para se prostituir? Sabe o convite que eu e você recebemos para negar Jesus? É nessas horas que o cântico novo tem que ressoar em nossos corações. É nessa hora que o cântico novo que somente os remidos e os selados sabem cantar é que tem que aparecer, é que tem que ser cantado nessa hora. É nessas horas que o cântico novo que eu e você aprendemos e que somente eu e você sabemos cantar é que deve sair dos nossos corações e dizer não. Porque a terra, ninguém mais sabe cantar esse cântico, meu irmão. A Bíblia diz que somente os 144 mil, somente os selados, somente a igreja do Senhor sabe cantar este cântico. E se somente eu e você, somente a igreja que sabe cantar isso, por que a gente está cantando outras músicas? E se a gente foi chamado para isso, eu termino agora. E se a gente foi chamado para isso, é para que esse cântico possa ecoar na terra. Sabe qual é o som que toca nos céus e que invade a terra, meu irmão? Não é o som de uma música bonita, não é o som que os anjos estão cantando lá em cima, perfeitamente afinados. O som que é cantado nos céus, que invade a terra, é o som da santidade. É esse cântico novo que a igreja tem que cantar. Versículos 6 e 7, que foi o versículo que o Senhor falou comigo ontem aqui, diz assim: Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar. Eu sempre me atrapalho com essa palavra aqui. Eu vou continuar de novo. Vou começar. Então, aí eu corto do YouTube, viu? Não, a última eu não cortei porque eu achei engraçado, eu deixei. Mas essa aqui eu vou cortar. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. E ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse cântico novo que é chamado, que a igreja é chamada para cantar, ela passa exatamente por este anjo. E este anjo não é um ser espiritual, um ser angelical, com asas, cabelos cacheados e que vai voando por aí, proclamando o evangelho. Por quê? Porque a Bíblia diz que os anjos tentaram e Deus disse não. A proclamação do evangelho é dada para a igreja. A mensagem, um cântico novo que eu e você temos que cantar é a proclamação do evangelho através da santidade. Eu e você fomos chamados para ecoar esse som dos céus na terra, através do evangelho da salvação. E para que isso? Quem estava aqui ontem ouviu? Para que o Senhor possa ser adorado.
Sabe qual é a missão da igreja, meu querido, minha querida? A missão da igreja não é encher templos. A missão da igreja não é encher essas cadeiras. A missão da igreja não é construir templos suntuosos, maravilhosos, de paredes pretas, com iluminação, com áreas VIPs, com isso e com aquilo. A missão da igreja não é fazer com que o luxo se achegue ao evangelho da salvação. A missão da igreja não é fazer com que propagandas sejam vendidas por aí como se salvassem pessoas. A missão da igreja é trazer pecadores para adorar a Deus. E se a gente tiver que fazer isso sentado num banco da praça, nós vamos fazer, meu irmão. E se a gente tiver que fazer isso sem templo, com ar-condicionado, como nós temos hoje, nós vamos ter que fazer isso, meu irmão. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para que o nome dele seja adorado. Para quê? Para que mais e mais adoradores venham. Sabe, irmão Gerson, uma das maiores revelações que Jesus deixou para nós, ela não foi dada em uma grande conferência, irmão Marco, em um grande seminário de avivamento, onde havia 10, 20, 50 mil pessoas reunidas e grandes conferencistas, irmão Michel, e grandes homens e mulheres de Deus que pregam de forma maravilhosa, e não tem problema nenhum nisso. Mas uma das grandes revelações que Jesus deixou, ele deixou num poço para uma mulher que nem judia era, uma samaritana, que, como Jesus falou, não entendia muito das coisas de Deus. Porque ela pergunta para Jesus: Jesus, mas onde é que nós devemos adorar? Os judeus dizem que é no monte, os samaritanos dizem que é no templo, os samaritanos dizem que é em outro lugar. Onde é que nós devemos adorar? E aí, para aquela pessoa, Jesus disse: vai chegar o tempo, e na verdade o tempo já chegou. Não vai chegar, irmão, não vai ser lá na frente, não. Quando levantarem o terceiro templo, como alguns querem aí dizer que vão levantar o terceiro templo e todo mundo vai ver Jesus sentado. Não vai, meu irmão. Jesus está aqui. E ele disse que os verdadeiros adoradores iriam adorar em espírito e em verdade. E esse tempo já chegou. Uma das maiores revelações de Jesus foi dada para uma pessoa. Porque Deus é um Deus pessoal. Porque Deus é um Deus que quer ser adorado na nossa individualidade com Ele, na minha vida, na sua vida. De que forma, irmão Guilherme? Um sacrifício de adoração em santidade. Não adianta eu levantar o braço, não adianta eu rolar no chão, não adianta eu me ajoelhar, não adianta eu gritar, não adianta eu fazer isso e fazer aquilo se a minha vida não está no altar de adoração para o Senhor em santidade. Pastor Guilherme, essa mensagem está muito chata. Só fala de santidade. Eu não quero saber de santidade, eu quero saber de ganhar, de conquistar. Nós vamos ganhar e nós vamos conquistar, meu irmão, através da santidade do Senhor em nossas vidas. Porque nós já reinamos e governamos com Ele nessa terra, queridos. Porque eu e você somos igreja. Porque eu e você somos os 144 mil selados do Senhor.
Porque eu e você já vivemos no reino do Senhor, porque eu e você já fomos chamados para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se eu tiver errado, se a minha interpretação tiver, eu falo igual o meu pastor que me discipulou. Se a minha interpretação tiver errada, ainda vai ter um tempo que todo mundo vai se reunir, vai ter aí a gente vai estar lá, certo? Vai ter a segunda chance lá. Se tiver certo, só tem essa. Mas o que importa é que o Senhor nos chamou para sermos seus adoradores. E nós devemos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Feche seus olhos nesse momento. Tem alguma canção aí? Não. Vamos cantar a canção, um cântico novo. Feche seus olhos. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida. Agir no meu interior, no meu coração também. Senhor, o Senhor nos chamou para essa noite, Pai, para estarmos aqui reunidos como igreja. Reunidos como somente aqueles que sabem e entendem esse cântico novo. Porque esse cântico novo, ele não foi deixado para o mundo. Esse cântico novo, ele não foi deixado para pessoas que não buscam um relacionamento com o Senhor. Esse cântico novo, ele não foi deixado para o século deste século, porque este século é corrompido. Mas como diz o teu texto lá no livro de Isaías, foi através de um novo caminho. Através de um caminho novo que foi feito é que os justos podem passar e podem cantar este cântico novo. E como diz o texto, este caminho chama-se santidade. E lá diz que os impuros não podem passar. Lá diz que aqueles que não têm as mãos limpas e o coração puro não podem passar por este caminho. Porque somente aqueles que foram comprados, remidos, lavados e selados pelo sangue do Cordeiro, somente estes é que podem passar por este caminho chamado santidade. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil. É complicado, a gente tenta, a gente vai para cima, a gente vai para baixo, vai para a esquerda, para a direita. Eu não consigo romper porque a minha vida parece que está presa. E deve estar mesmo, irmão, porque as nossas vidas às vezes ficam presas por causa do pecado, por causa da condenação. Mas deixa eu te dizer algo, o Senhor tem um caminho novo para a tua vida nesta noite. Basta você passar por ele. Você não precisa fazer coisa alguma. Não precisa mais pagar nenhum outro tipo de preço, nenhum outro tipo de sacrifício. Por quê? Porque o Cordeiro que hoje governa já pagou este sacrifício. Eu e você temos apenas que andar por este caminho chamado santidade. Te adoramos. Cante esta oração, queridos. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declare isso. Ele é rei,
Ele governa. Ele é Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Entregue a sua vida a Ele. Para quê? Para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Ainda de olhos fechados, queridos. Eu queria saber se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que entendeu que para viver essa vida com o Senhor é preciso andar neste caminho de santidade. E talvez você não esteja fazendo isso ainda, mas o Senhor já preparou este caminho. Ele apenas quer que você ande por este caminho. E você faz isso apenas entregando o seu coração para o Senhor. Se tiver alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar o seu coração ao Senhor e confessar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, levante sua mão assim. Ninguém está olhando para você a não ser eu. Levante bem alto a sua mão que eu quero orar por você. Amém, glória a Deus. Eu ouvi sua mão, queridos. Podem baixar suas mãos. Tem mais alguém? Mas alguém que quer começar a andar por este caminho de santidade, quer começar a viver nesta vida para o Senhor. Levante sua mão. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu queria que a igreja e todo mundo orasse, fizesse essa oração comigo, especialmente vocês que levantaram as mãos. Senhor Jesus, nesse momento, eu abro o meu coração e entrego a minha vida para que o Senhor seja o Salvador e o Senhor da minha vida. Escreve agora, Senhor, o meu nome no livro da vida e faz morada em mim. Eu quero aprender esse cântico novo, chamado santidade. Em nome de Jesus, me recebe, Senhor, como teu filho ou tua filha. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, queridos. Glória a Deus. Aleluia.